No dia 28 de junho de 2018, Alicia MacPhail, de 6 anos, foi para Rothesay, na ilha de Bute, Escócia, para passar 3 semanas com seu pai, Robert, a namorada do pai, Tony, e seus avós. Quando ela chegou, queria ir dançar Highland, dança tradicional escocesa, mas quando chegaram ao clube para a sessão, ela já havia terminado. Em vez disso, seus avós organizaram uma viagem à praia de Ettrick Bay. Ela já tinha ido àquela praia muitas vezes antes, era uma de suas favoritas. O dia foi agitado, como muitos outros que ela teve no passado. Mas quando o dia chegou ao fim, era hora de voltar para o apartamento de 3 quartos, onde a família passou o resto da noite juntos. Nos próximos dias, as férias de verão estariam repletas de diversão, mais dias de passeios. Eram memórias que eles guardariam para sempre. Em particular, foi um dia no parque de diversões da ilha, onde o avô de Alicia, Callum, se lembra de Alicia indo nos brinquedos e se divertindo muito. Então, chegou o dia 1º de julho. Esse dia foi cheio de altos e baixos emocionais, mas, infelizmente, esta história não terminará como todos gostaríamos. E foi nesse dia que não apenas a pequena comunidade de Rothesay, mas toda a nação seria abalada. Nesse dia, todos acordaram e tomaram o café da manhã juntos. Alicia assistia YouTube, como de costume em suas manhãs. Mas nesse dia, ela iria para sua cidade natal, Airdrie, com seu avô, Callum, para participar da festa de aniversário de uma amiga. O único problema é que quando eles chegaram, estavam 24 horas atrasados. No entanto, outra festa de aniversário estava acontecendo no mesmo local. "Ei, Alicia", disse uma de suas amigas, "por que você não se junta a nós?" Então, ela se juntou e aproveitou o dia. Alicia participou da festa, embora não conhecesse a pessoa que estava aniversariando. Mas, como tinha amigos em comum na festa, os pais permitiram que ela ficasse. Depois que ela e seu avô viajaram 80 quilômetros e perderam o aniversário, acabaram tendo uma festa incrível. Então, chegou a hora de voltar para a ilha de Bute. Na viagem de volta, o avô Callum compartilhou uma última memória com Alicia, que fica com ele até hoje. Durante toda a viagem de 88 quilômetros, ela batia na parte de trás da cabeça de Callum com um balão que havia ganhado na festa. Quando chegaram a uma praia em Rothesay, ela tentou fazer isso de novo, mas desta vez soltou o balão e ele voou para longe na praia. Alicia correu atrás dele por um tempo, mas no final ele estourou e os dois riram juntos. A partir daí, Alicia foi deixada na cidade com seu pai, Robert, e sua namorada, Tony, que passaram algumas horas com ela no parque local, antes que sua avó, Angela, buscasse o trio. Eles foram para casa, mas passaram por um supermercado local para pegar o jantar. Ao chegarem em casa, a comida foi preparada, colocada na mesa e todos comeram. Todos começaram a se preparar para dormir e por volta das 22 horas, Alicia foi levada para a cama. Seu DVD favorito de Peppa Pig foi colocado na TV. Cerca de 30 minutos depois, ela irrompeu no quarto dos avós, deu-lhes um grande beijo e um abraço antes de dizer: "Boa noite, vovô." Por volta das 23 horas, Callum foi verificar se Alicia havia adormecido. Ela já estava dormindo. E agora ele podia ir para a cama e descansar tranquilo, sabendo que sua neta estava dormindo profundamente. No dia 2 de julho de 2018, por volta das 6 horas da manhã, Callum MacPhail, o avô de Alicia, acordou para trabalhar. Ele foi verificar o quarto de Alicia para ter certeza de que estava tudo bem, mas ela não estava no quarto. Começou a procurar freneticamente pelo quarto dela e, quando não a encontrou, acordou o resto da casa. E começaram a busca. A família logo percebeu que Alicia estava desaparecida. Sua bicicleta ainda estava no jardim. Ela nunca havia fugido antes.
Então eles estavam desesperados e surpreendidos, sem saber como isso poderia ter acontecido. Ligaram para a emergência policial por volta das 6h23. A família toda agora estava procurando pela menina. Angela, a avó, postou um apelo no Facebook para que todos na área local, se vissem Alexa, relatassem seu paradeiro. Infelizmente, foi assim que a mãe de Alexa, que estava na sua cidade, Airdrie, descobriu que ela estava desaparecida. Ela nunca recebeu uma ligação de ninguém, nem mesmo a polícia a informou. Nas 2h30 seguintes, muitos moradores estavam nas ruas, procurando por toda parte. A polícia também, a guarda costeira e unidades de helicópteros saíram para ajudar na busca. E por volta das 6h55 da manhã, a primeira evidência foi encontrada. Uma faca foi encontrada pela guarda costeira na costa. O que teria acontecido com Alexa? O caso se tornou emblemático, e o que mais comocionou, não só a Escócia, mas todo o Reino Unido no século XXI. Então vamos a este. Mistério resolvido. O caso de hoje nos leva a Rothesay, na Escócia. Tem pouco mais de 4.000 habitantes e se situa numa ilha, a Ilha de Bute. Aqui está o castelo de Rothesay, do século XIII, entre outros prédios históricos. A ilha tem comunicação rápida com a Grã-Bretanha, mediante balsa. Mas começaremos esta história em Airdrie, uma pequena cidade localizada nos arredores de Glasgow, que é a maior cidade da Escócia. Alexa MacPhail nasceu aqui no dia 22 de outubro de 2011, filha de Georgina Loughran e Robert MacPhail. No início, a relação do casal era forte e eles estavam prontos para o futuro. Mas no terceiro mês de Alexa, o casal terminou o relacionamento em termos relativamente bons. E eles mantiveram contato para que Alexa tivesse um relacionamento saudável com ambos os pais. Quando o casal se separou, ele voltou para a casa de 3/4 de seus pais, em Rothesay. E quando Alexa ia nas férias, ou fins de semana passar com seu pai, tinha seu próprio quarto, só para ela, dentro da propriedade dos avós. Ela adorava estar lá. Passeios na praia, parque, natação e outras atividades eram comuns. Ela estava sempre fora, mas se por algum motivo não pudesse sair, ficava dentro de casa assistindo TV ou YouTube com a família do pai. Em casa, com sua mãe, em Airdrie, as saídas eram menos frequentes. Afinal, ela ia para Rothesay por curtos períodos. Mas Georgina, sua mãe, fazia o melhor para cuidar de sua filha. Ela garantia que a frequência escolar de Alexa fosse de 100%. Suas necessidades diárias sempre eram atendidas. Georgina incentivava Alexa a perseguir seu hobby de criar vídeos. Ela tinha o sonho de um dia se tornar uma youtuber. A menina tinha um futuro brilhante pela frente. A diretora da escola, Wendy Davey, disse o seguinte: Alexa gostava de ler e era uma perfeccionista quando se tratava de sua escrita. Ela era uma criança considerada, que adorava fazer parte de um grupo e era popular entre os alunos.
Outros professores falaram dela como uma menina brilhante e alegre, que sempre entrava na sala de aula com um grande e belo sorriso. Mas, infelizmente, quando o último sino tocou no verão de 2018, essa seria a última vez que qualquer um de seus professores a veria novamente. Então aconteceu o impensado. Ainda pela manhã do dia em que Jessica desapareceu, a polícia foi informada que haviam encontrado o corpo sem vida de Alesha no terreno do antigo hotel. Sua família foi informada pouco tempo depois. Inicialmente, nenhuma prisão foi feita em relação à investigação, mas o máximo de recursos policiais foi investido nela. Vários policiais patrulhavam as ruas. Partes da ilha de Butte foram completamente isoladas e ainda mais policiais participaram de investigações porta a porta. Então, quem quer que fosse o perpetrador, não demoraria muito para que fosse pego. A polícia escocesa havia feito vários apelos nas mídias sociais para que alguém se apresentasse. Como muitos moradores da cidade, uma vizinha de Jessica, Janet Campbell, inspecionou as câmeras da sua casa para ver se tinham capturado a imagem de algum estranho ou da própria Jessica passando na frente da sua casa. Mas não esperava pelo que viu. As imagens mostravam seu filho Aaron se movendo suspeitosamente na madrugada em que a Alesha lhe foi tirada a vida. Por várias vezes entrava e saía da casa, por vezes carregando objetos. A mulher conversou com seu filho sobre seus movimentos naquela noite e queria que a polícia o descartasse como suspeito. Ela teve uma longa conversa com ele antes de entregar as imagens para a polícia e perguntou se ele sabia alguma informação sobre o caso ou, pior ainda, se havia cometido o crime. Ele foi inflexível ao dizer que não tinha nada a ver com isso e disse que não conhecia ninguém que pudesse ter sido o perpetrador. Mas quem é Aaron Campbell? Aaron Thomas Campbell nasceu em 7 de maio de 2002, em Shrewsbury, Inglaterra. Em 2007, sua família se mudou para a ilha de Bute, onde o pai de Alesha morava. O pai de Aaron, Christopher, era supervisor na indústria do petróleo e passava longos períodos fora de casa devido ao trabalho, deixando Aaron, sua irmã e a mãe sozinhos. Alguns relatos dizem que Aaron e sua mãe, Janet, discutiam constantemente quando ela bebia. E ela bebia com frequência. This is a vlog. I'm just here to talk. I'm first gonna start off with subscribers on YouTube. I've fastly had a little breaking point in the middle of 9 subscribers. E aos 12 anos, em 2014, Aaron Campbell começou a postar no YouTube. Ele tinha aspirações de um dia se tornar um dos maiores influenciadores do Reino Unido. Why do I repeat things, guys? Why do I repeat things? So annoying. Oh, I cry. I cry. I cry for you. O que começou como conteúdo de jogos em seus primeiros dias de postagem se transformou em vídeos de parkour e vlogs à medida que ele crescia. Seu estilo de vida começou a mudar, e seu conteúdo refletia isso, já que ele saía mais e filmava ao ar livre, em vez de ficar dentro de casa no computador. Embora ele quisesse ir para a universidade para estudar design de jogos, durante seu tempo no ensino médio, ele foi descrito como um adolescente sociável, com um grande grupo de amigos. Em 2017, uma conversa no Facebook entre Aaron e uma amiga ocorreu sobre um documentário de crimes reais, e ele disse: "Eu poderia matar um dia pela experiência de vida." Como o próprio Aaron admitiu, ele passou cerca de 1 ano pensando em fazer algo extremo, incluindo estupro. Nesse ano, 2017, na pequena ilha em que morava, ele conheceu Toni, a namorada do pai de Alesha.
Ele mais tarde diria que ele e Tony tinham um relacionamento de amigos com benefícios. No entanto, essa afirmação seria falsa, e o relacionamento entre os dois era estritamente profissional, no negócio de venda de substâncias ilícitas. Robert, o pai de Alicia, vendia cannabis para pessoas na área local. Não era uma operação grande, mas suficiente para sustentar seu próprio vício. Tony também estava envolvida nisso, e como Aaron também começara a se envolver com drogas e álcool, suas vidas teriam se cruzado na pequena ilha. No entanto, o relacionamento entre as partes azedou em fevereiro de 2018, quando Aaron reclamou que a qualidade do produto de Robert era ruim e, por isso, nunca pagou uma dívida de 10 libras que devia a Robert. Em 30 de junho de 2018, Aaron celebrou o fim do ano letivo e foi à praia para acampar com alguns amigos. Lá surgiu o plano de fazer uma festa no dia seguinte, 1º de julho, em sua casa de 7 quartos. A festa aconteceu. 15 amigos foram convidados e se divertiram. Aaron bebeu uma garrafa de vinho fortificado Mad Dog e compartilhou uma garrafa de vinho com um amigo. No entanto, quando a festa terminou por volta das 0h30 do dia 2 de julho, o humor de Aaron mudou após discutir com a mãe. Todos haviam deixado a festa, mas um amigo voltou porque esqueceu sua bolsa. Ao chegar, ele se lembra de encontrar Aaron pensando em tirar a própria vida. O amigo ficou com Aaron por um tempo, porque estava preocupado, mas conseguiu animá-lo. Vou pegar um pouco de maconha e depois vou para a cama. Obrigado por tudo, cara. E os dois seguiram caminhos separados. O amigo voltou para casa e Aaron foi atrás de cannabis para fazer o mesmo. Em um estado de embriaguez, ele pensou em entrar em contato com Robert para ver se ele tinha alguma maconha, mas decidiu não incomodá-lo, pois lembrava que devia dinheiro a ele. Então, ele tentou ligar para Tony, mas ela não respondeu. Na verdade, Aaron tentou contatar vários traficantes para encontrar drogas, mas como era tarde, todos estavam dormindo. Por algum motivo, provavelmente porque estava bêbado, elaborou um plano para roubar um pouco de cannabis de Robert. Já o havia roubado uma vez antes, então por que não fazer de novo? Ele desceu as escadas, pegou uma faca na cozinha e foi até a casa de Robert para roubar o estoque de cannabis. Foi capturado por câmeras de segurança por volta das 2h54 do dia 2 de julho de 2018, indo em direção à casa de Robert para executar seu plano. Quando chegou pouco tempo depois, a porta estava destrancada. Ele nem precisou arrombar. Simplesmente entrou. A cannabis estava prestes a ser dele, em questão de momentos. Talvez ele nem precisasse ter trazido a faca. Bem, isso não foi exatamente o que aconteceu. É verdade que todos estavam dormindo, e seu plano inicial era roubar o estoque de cannabis. Mas enquanto procurava pela casa, ele encontrou a pequena Alicia dormindo em sua cama. O quarto dela era o mais próximo da porta da frente. Em vez de pensar, é melhor eu me afastar, ela é uma criança. Ele viu isso como a oportunidade perfeita para agir de acordo com os pensamentos sombrios que passavam por sua cabeça. Foi um momento de oportunidade. Tudo o que pensei foi em matá-la assim que a vi, disse ele posteriormente. O plano inicial foi abandonado, e Aaron pegou Alicia da cama no meio da noite, bem debaixo do nariz de seus avós, pai e da namorada do pai. Ela foi descrita como estando em um sono profundo ao sair da propriedade, mas acordou levemente com a brisa fria do lado de fora. Ela não entrou em pânico. Quem é você? Para onde estamos indo? Eu sou amigo do seu pai. Estou te levando para casa. Estou com frio. E espere, aqui está minha jaqueta. Embora o pequeno gesto de Aaron de dar sua jaqueta a Alicia possa parecer gentil, na realidade, era para dar a ela uma falsa sensação de segurança.
Não sabemos se Alexa voltou a dormir, mas ela certamente não lutou. Ela tinha apenas 6 anos. Não estava ciente do que acontecia. Nos 30 minutos seguintes, eles seguiram pela costa, longe da vista do público. Aaron se desfez de sua faca e, então, foram capturados por imagens de vigilância doméstica, embora essas imagens não tenham sido divulgadas ao público. A caminhada continuaria pela costa até que eles chegassem a uma área arborizada e a terra que cercava o então abandonado Kyle's Butte Hydropathic Hotel. Ao chegar aos terrenos do hotel, Aaron abusou de Alexa antes de tirar sua vida por meio de uma pressão significativa e forçosa em seu pescoço e rosto. Ela acabou com 117 ferimentos separados, principalmente arranhões e escoriações e ferimentos inomináveis. Depois de deixar o corpo sem vida, vulnerável e nu de Alexa nos terrenos do hotel, Aaron deixou o local e voltou para a costa. Aqui, ele voltou para casa e, por volta das 3h35, ele é flagrado pela câmera de vigilância doméstica da sua casa, pulando um muro. 10 minutos depois, às 3h45, ele é visto novamente saindo da propriedade, vestindo apenas shorts e carregando roupas. Ele correu quando saiu de seu portão e voltou para a costa para jogar as roupas no oceano. Quando ele retornou, 7 minutos depois, ele foi visto vestindo apenas shorts, escalou um muro e voltou para sua casa. As roupas que ele carregava desapareceram. É claro, ele se desfez delas no mar. 6 minutos depois, ele é visto novamente saindo correndo da casa, tendo trocado de roupa e carregando, o que parece ser uma tocha. Então, às 4h07, ele voltou para sua casa pela última vez. Então, a mãe de Aaron viu as imagens dele entrando e saindo da casa, na madrugada do caso de Jessica. Como sabia que ele teria sido capturado por outras câmeras, se certificou que ele não tinha nada a ver com o crime. Ele foi categórico. Não tinha nada a ver com isso. Ela o avisou que evidências de DNA seriam encontradas pela polícia. Então, se ele estivesse mentindo, ele seria pego. Ele disse à mãe que não sabia de nada. E ela se apresentou à polícia com evidências. Aaron Campbell foi levado para interrogatório como uma possível testemunha. Detetives disseram que ele respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas. Permaneceu calmo e não agiu de forma suspeita quando falaram com ele. No entanto, em 4 de julho, com evidências adicionais apresentadas, ele seria levado novamente, agora como suspeito. Com novas evidências apontando-o para o crime, toda a sua atitude mudou, e ele começou a não dar respostas à polícia. Várias evidências surgiram por meio de câmeras, DNA e até mesmo análise de dados de telefone. No dia seguinte ao caso de Alexa, Aaron havia pesquisado em seu telefone sobre coleta de evidências de DNA e também postado um Snapchat sinistro para um grupo de pessoas. No Snap, ele postou uma foto dele mesmo, apontando para si mesmo no espelho com a legenda: "Encontrei o cara que fez isso." Não é difícil entender por que a polícia acabou acusando-o em relação ao caso. Aaron Campbell negaria as acusações que foram feitas contra ele e registrou o que foi citado como uma alegação defensiva especial. Em outras palavras, ele tentou argumentar que Toni, a namorada do pai de Alexa, era a culpada do caso de Alexa. No tribunal, ele subiu ao banco das testemunhas e alegou que teve relações íntimas em uma garagem com Toni na noite em questão, sugerindo que ela tirou a vida de Alexa e usou uma camisinha para plantar seu sêmen no corpo de Alexa. Os advogados de Aaron afirmaram que Toni tinha ciúmes da atenção que Alexa recebia da família e, mais especificamente, de Robert. Aaron Campbell respondeu a perguntas por cerca de 2 horas, oferecendo explicações para as evidências da acusação, enquanto parecia impassível. Mas,
O júri viu através de suas mentiras e, após apenas 3 horas de deliberação, consideraram Aaron Campbell culpado pelo sequestro, abuso e tirar a vida de Alicia MacPhail, de 6 anos, em 21 de fevereiro de 2019. Aaron permaneceu sem emoção quando o veredicto de culpado foi dado. Uma audiência de sentença foi então marcada para 21 de março de 2019, e nesse período, Aaron finalmente confessou seu crime ao Dr. Gary McPherson, um psicólogo clínico forense, consultor e assistente social. Ele revelou que Aaron disse a ele que estava muito satisfeito com o que fez e disse que precisou de tudo para não rir durante alguns momentos do julgamento, acrescentando que teve que fechar a boca. O relatório do Dr. McPherson, que foi entregue ao juiz antes da sentença, também afirmou que Aaron, naquele momento, continuava a ter pensamentos de tirar a vida e abusar e ter relações com cadáveres e crianças. Na Escócia, pessoas com menos de 18 anos, por lei, têm seus nomes ocultos do domínio público, a menos que um juiz ache que é de interesse público que seu nome seja divulgado. Normalmente, as organizações de notícias precisam apresentar algum tipo de recurso para que seu nome seja divulgado. E no caso de Aaron, seu nome se tornou público, mesmo que ele tinha menos de 18 anos na época. Ao proclamar a condena, o juiz discursou: Thomas Campbell, você foi considerado culpado pelo sequestro, estupro e assassinato de Alicia MacPhail, uma criança de 6 anos. Meramente declarar esse fato já é horrível o suficiente. Mas as circunstâncias em torno desses crimes e a maneira como foram cometidos, com razão, despertaram repulsa e descrença de que esse tipo de coisa poderia acontecer. Alicia tinha acabado de chegar a Butte para passar férias com seu pai e avós, e tinha ido para a cama, aparentemente segura em seu próprio quarto. Sem dúvida, ela estava ansiosa pelo que as próximas semanas tinham reservado. Seu pai e seus avós teriam aproveitado cada minuto, enquanto sua mãe e sua família contariam os dias, até verem seu rosto sorrindo novamente. Enquanto isso, você participou de uma festa em sua própria casa, consumiu álcool e, em seguida, por sua conta, e a isso eu retornarei, saiu em busca de cannabis. Entrou na casa e depois no quarto dela. Você a removeu de lá e a levou para um local isolado, onde a violentou e assassinou da maneira mais brutal. Os detalhes disso foram revelados nas evidências e não pretendo revê-los novamente. É difícil imaginar a angústia que sua família deve ter sofrido, não apenas quando ela desapareceu, mas quando a terrível notícia chegou de que ela havia sido encontrada morta. Essa angústia só pode ter sido intensificada, se isso fosse possível, ao descobrirem a extensão do que você fez com ela. Não apenas nas semanas e meses imediatamente seguintes, mas durante o julgamento. Eu li declarações de seus pais e avós, nas quais eles tentaram expressar sua perda e o vazio que os cumprimenta todos os dias. Assim como sei que nenhuma sentença que eu possa proferir aliviará essa angústia, também sei que meras palavras são meras reflexões disso. O efeito na comunidade foi profundo. Muitos deles se mobilizaram para ajudar na busca, e o efeito sobre aqueles que viram Alicia na floresta será duradouro. Nunca antes tinha visto um policial quase desabar no banco das testemunhas. Tão afetado ele estava com a cena. O contraste entre eles e você não poderia ser mais nítido. Sua atitude foi claramente demonstrada pela evidência de que você postou uma imagem de si mesmo em um espelho enquanto fazia uma piada de que havia encontrado onde o assassino estava se escondendo. A arrogância e a falta de sensibilidade disso são impressionantes. Sua defesa foi a de incriminação de uma jovem, Toni Louise McLaughlin, e você deu depoimento em apoio a ela. Foi uma cruel farsa da verdade, que foi compreensivelmente relatada amplamente na mídia e a deixou aberta à suspeita, no mínimo, e muito possivelmente ao ódio. Tudo isso devido às suas maquinações pervertidas. Sou muito grato ao Sr. McConaughey,
que hoje deixou claro que ela era completamente inocente. O Sr. McConaughey disse tudo o que pôde ser dito em seu nome, inteiramente de acordo com a maneira exemplar como o julgamento foi conduzido em ambos os lados da barra. Estou consciente de que você é uma criança. É preciso ter em mente que elas ainda não são seres humanos totalmente desenvolvidos e maduros. Os melhores interesses de uma criança são uma consideração primordial, e a conveniência da reintegração da criança à sociedade também deve ser levada em conta. No entanto, o peso a ser dado às várias considerações de sentença dependerá de uma série de fatores, incluindo a idade da criança e todas as circunstâncias do caso. A natureza desses crimes terríveis e o que li nos relatórios deixam claro para mim que a reintegração e a reabilitação, embora sejam considerações importantes, são possibilidades remotas. E nem seus melhores interesses, nem os de ninguém mais, serão servidos por um rápido retorno à comunidade. No entanto, a parte punitiva não será tão longa quanto teria sido para um adulto. Sua detenção começará em 6 de julho de 2018. Você será detido por tempo indeterminado. E a parte punitiva será de 27 anos. Então, Aaron Campbell foi preso por 27 anos, mas, posteriormente, em 2019, ele foi para uma audiência de apelação e o juiz retirou 3 anos dessa sentença. Para resumir, o juiz da apelação proferiu uma nova sentença de 24 anos, porque sentiu que 27 anos seriam mais aplicáveis a um adulto do que a uma criança. Ao longo desses últimos anos, Aaron não se saiu muito bem na prisão, para dizer o mínimo. Relatos do final de 2019 afirmam que sua família o deserdou completamente. Com sua mãe, Janette, com medo de visitar a prisão, caso ela mesma fosse atacada. Ela o visitava na prisão, enquanto ele estava sob custódia, quando seu nome não era público, mas ninguém o visitou desde que seu nome se tornou público. Então, em 2022, Aaron Campbell foi hospitalizado após uma brutal surra no Instituto de Jovens Infratores Pullman. De acordo com fontes prisionais, Aaron tem sido um alvo número 1 para os prisioneiros desde sua sentença. E, portanto, tem tido medo de sair de sua cela. Enquanto ninguém se esqueceu do que ele fez, um dia, em junho de 2022, a porta de sua cela foi deixada ligeiramente aberta durante o horário da refeição. Um colega prisioneiro então irrompeu pela porta e deu a Aaron a surra de sua vida. Foi tão ruim que os guardas tiveram que tirar o detento de cima dele. Aaron foi levado às pressas para o hospital depois que seu dente penetrou em seu lábio. Então assim damos por terminado o comovente caso de Alicia MacPhail. O que você pensa deste terrível caso? Deixe-nos saber dos seus pensamentos. Lhe agradecemos se se inscreve em nosso canal e compartilha este documentário. E o esperamos no próximo Mistério Resolvido.